Vamos começar falando de a diferença de evocação para invocação. O que você acha que é evocação e invocação? Você evocar é você chamar ou solicitar a presença, a participação, a interação de um determinado espírito. Qualquer. E a invocação, veja bem, a partícula interior para dentro, seria uma prece, um espírito assim muito, o seu próprio mentor, um espírito familiar. Quando você dirige a Deus, a Jesus, um espírito que você, né, o tem como o seu anjo guardião. Então, quando se trata de um espírito, digamos assim, mais íntimo, que tem, ou nós temos, ou o evocamos, o chamamos, o solicitamos ocasionalmente, trata-se de uma invocação. Olha a partícula in. Quero aqui ressaltar, muito embora a maioria saiba, mas com certeza deve ter pessoas novas nos ouvindo ou nos vendo, que os nossos estudos são de forma participativa e ao vivo, né? Aqui nós estamos a cor e ao vivo. Eu costumo dizer que a gente coloca a cara à tapa, assim, muitas vezes, há cada perguntas, assim, que... Mas, felizmente, nós todos... tem um grupo. Quando o Décio, infelizmente, sentiram alguma dificuldade, tem o grupo que ajuda, ou, por outro lado, pode colocar no meu e-mail, né? E a gente responde a posteriori. Luiz está aí, né? Todos somos hermanos, todos somos filhos de Deus, né? Filho de Deus. Mas eu peço, inclusive, algum das pessoas, Rita de Cássia, ou qualquer uma das pessoas que puder fazer essa interface com o Luiz, eu não tenho um bom trânsito diante do espanhol, né, castelhano. Ele está fora do Brasil. Mário Pinto diz o seguinte: ilustríssimos irmãos, boa tarde. Boa tarde, ele diz desta forma porque está no Tocantins, porque em grande parte do país já é boa noite. É uma grande satisfação compartilhar dessa sabedoria kardecista convosco. Ainda mais quando temos como palestrante o nosso querido Décio. Oh, não. Eu aqui agora faço minhas palavras, estimado e dileto Mário, as palavras do eminente Chico Xavier. Ele falava que, dado a humildade, que era simplesmente um capim, um cisco até, né? E eu estou estagiando ainda para ser um cisco, porque nada sei. Tenho, inclusive, uma série de vícios e uma série de arestas para bastar, né? Para, de uma certa forma, aparar. Então, o mediunismo é uma mediunidade, assim, tribal, vamos dizer, uma mediunidade de uma religião ou de um espiritualismo que não foi, de uma certa forma, codificado por Kardec. Por exemplo, o bandismo. A espiritualidade ou o mediunismo praticado pelos índios, eles estão corretos? Estão errados? Nada, não tem ninguém errado. Nós não somos, eu costumo dizer até, nós temos um irmão aqui no Tocantins, Teixeira, ele diz o seguinte: nós não somos nenhum dono, ou, né, nós não somos nenhuma peça maior dessa cocada preta ou branca. Esses irmãozinhos podem até, estão talvez no campo evolutivo um pouquinho menor, né, não alcançou esse estágio que nós alcançamos, mas vai chegar como nós temos aí, ainda muito que andar. A manifestação
Manifestação espiritual. Para um espírito, meus irmãos, manifestar numa reunião de estudo, numa reunião mediúnica, para determinado espírito manifestar, sobretudo, necessita de 3 coisas. A vontade propriamente dita. Porque o espírito, ao sair do corpo, desencarnar, que é diferente de morte, necessário se faz, ele vai para a pátria espiritual, onde não há praticamente matéria, ele desvencilhou da matéria. E no momento que solicitamos, evocamos ou invocamos determinado espírito ou espírito, e eles manifestam, sentem ainda vinculado àquilo que, de uma certa forma, eles não pertencem mais a esse mundo material. Então, precisa da vontade desse espírito. Tem que ter condição de manifestação e ser concedido essa dádiva, né? Essa autorização. Quem faz essa autorização? Quem dá essa autorização? Deus, a divina providência, os espíritos amoráveis que estão num patamar até, vamos dizer assim, superior ao nosso. Então, e por último, ele tem que estar na mesma sintonia. Eu, na condição de médium, e já vimos, e quando estávamos estudando a parte fluídica, vimos que para a manifestação de determinado espírito, ele tem que estar no mesmo diapasão, no mesmo, aquela historiazinha do dial. Para você sintonizar uma rádio, por exemplo, 96.1, você necessita girar o dial. Hoje quase não fala dial, porquanto tem a parte eletrônica, né? Ou 96.1, porque senão fica dando interferência. Isso para darmos um exemplo mais prático, André Luiz, quando foi psicografar, Emmanuel já trabalhava com Chico Xavier, quando foi, e ele teve um trabalho brilhante com Chico Xavier, psicografou 16 livros, ele inicialmente ficou junto com André Luiz, aliás, André Luiz ficou junto com Chico Xavier, muito próximo, perispiriticamente, para os perispíritos ter essa simbiose, ou seja, ter essa facilidade fluídica. Porque se não tiver essa facilidade fluídica, eu não consigo ter a manifestação. Recordando, vontade, autorização divina e essa sincronia fluídica, né? Maria Deusalino de Aracaju, boa noite. Em seu nome eu cumprimento todos. Combate, veja bem, Combate, o fato de ver espírito é uma mediunidade, nós vamos tratar aqui até da mediunidade, eu pessoalmente não vejo. E o espírito, na verdade, dificilmente, não tem um médium que vê, ele vê o que envolve o espírito. Então, ele vê o perispírito, mas é uma qualidade, é uma mediunidade muito rara, e muitos até, ao pensar que está vendo, é uma própria imaginação. Mas tem médios que vê claramente. Tem médios que vê claramente. Gente, quem puder responder o nosso amigo Luiz Silva, eu ficaria satisfeito. O Combate está fazendo uma pergunta aí. Se eu cometer um suicídio, para onde eu vou? Tem livros aí de médiums, Combate, que fala assim, até médium, de uma certa forma, bastante conceituado. Não, vai para o Vale do Suicida. Não é Vale do Suicida, vale disso, vale daquilo. Mas nós falávamos agora mesmo que entrosamos ou interrelacionamos pelo mesmo o que eu penso, o que, né? Então, se eu suicidei,
Normalmente, eu vou me ater a pessoas que fizeram isso. É como uma assembleia que, vamos dizer assim, nós vivos, né? Porque o espírito é mais vivo do que a gente, porque fica desvencilhado do corpo. Mas aqui, se eu sou um bebarrão, se eu sou um tabagista, se eu tenho um mau comportamento, se não tenho ética nenhuma, as pessoas que eu sinto uma facilidade maior em interrelacionar são justamente com essas pessoas antiéticas, com essas pessoas viciosas. Lá no mundo espiritual ocorre, sem dúvida, o que ocorre aqui. Muito bem. Essa mediunidade sugestiva que talvez o irmão refere, o Marinalvo, eu não vi, deve ser intuitiva, né, que a pessoa está querendo dizer. Então, os espíritos podem comunicar espontaneamente ou acudir nosso chamado, isto é, vir por evocação. Então, pode-se, numa sessão mediúnica, desobsessiva, ou desobsessão propriamente dita, ou numa sessão mediúnica de estudo que tem a parte prática, onde você, de uma certa forma, entabula comunicação espiritual, pode vir espontaneamente e por evocação. Vamos ver isso detalhadamente mais à frente. Cada uma dessas maneiras, tanto a evocação ou a manifestação natural e espontânea, tem suas vantagens. Tem sim as vantagens. Desvantagem seria se nós suprimíssemos, se nós tirássemos uma dessas e nos ativéssemos tão somente a outra. Ou seja, se nós deixássemos de evocar a partir de hoje e ficássemos só com a manifestação espontânea. Ambas têm muitas qualidades. E Kardec disse que erro seria a gente ficar com uma delas só. Deixa eu exibir o chat aqui, o chat. Combate à Arma diz o seguinte: eu já sofri muito antes mesmo de nascer. Minha mãe não me quis e tentou me abortar várias vezes, com drogas, etc. E quando nasci, eu fui abandonado, né? E sofri violência. Mas aí, então, combate, a gente, se analisar, o materialista fala assim, mas você é um cidadão sem sorte mais. Sua mãe nessa situação, você agora vivendo isso ou aquilo, mas o seu mentor, porque nós temos o mentor, tem um espírito guardião, nós temos o espírito familiar e uma pleiade de outros espíritos que nos direcionam para o bem, e tem outros também que uma qualidade pequena até que nos direciona para o mal, e muitas vezes a gente escolhe o mal. Nós já falamos isso no estudo anterior. O seu anjo de guarda está extraordinariamente feliz se você tem essa missão e a interioriza. Você teve esse sofrimento, você teve isso, mas mesmo em você sabendo que foi dessa forma, mas não tem a inteireza, você agradeça a Deus, porque você está resgatando um débito que efetivamente você pediu na espiritualidade, inclusive houve um acordo seu com a sua mãe para que sim procedesse. Então você tem que sofrer com resignação. Esse sofrer, não existe sofrimento. Sofrimento é aquilo, porque tem pessoas que têm uma feridazinha, tem uma dor de cabeça, uma pequena enxaqueca, nossa, fala tudo para o mundo. Outras está com câncer, está com aí tem anos a fio, você vai conversar, levar uma palavra amiga, você recebe mais consolo do que praticamente você dá. Então, tudo é importante, tudo faz sentido. Aí, o nosso Arnaldo, boa
Boa noite, Arnaldo. Ele está dando uma sugestão, inclusive está pondo a parte aí, e é muito importante. A nossa doutrina é baseada em 2 pilares. É amar e instruir. E até quando você instrui, nós falamos isso na oração inicial, você tem subsídios, você tem elementos, você tem parte estrutural íncita dentro de você para que seja aplicado um livre-arbítrio com maior coerência. É aquele negócio. Quem mais sabe, melhor utiliza o seu livre-arbítrio e melhor escolhe as coisas, né? Muito bem. Demos sequência, pois. Então, tanto você evocar como deixar a manifestação espiritual ocorrer são extraordinários. O que você não pode é excluir uma delas. Quem fala isso é Kardec. As comunicações espontâneas, inconveniente ou inconveniência nenhuma apresentam. Quando se sabe, está certo, está senhor daquele espírito, ou daqueles espíritos, né, que tomam a dianteira, que está ali falando. Então, é quase sempre bom aguardar a boa vontade daqueles irmãos da pátria espiritual a comunicar, porque nenhum constrangimento sofre. Ele comunicou, ele que quis, ele veio. Desta maneira, diz Kardec, a boa vontade dos que dispõem a comunicar, porque nenhum constrangimento o pesam, ou o pensamento deles, desta maneira, se podem obter coisas admiráveis. Entretanto, diz Kardec, suceder que o espírito, por quem se chama, não esteja disposto a falar, ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. Isso aqui está no Livro dos Médiuns, capítulo 25, o item 269. 269. Deixa eu ver. Muito bem, meus irmãos. Eu sugiro até que tenhamos também um pouco de atenção aqui, porque muitas vezes, viu, Combate? Algum questionamento que você tem, assim, pode estar lá à frente. Mas com isso eu não estou falando que você não deva interagir aí. Muito bem. O desejo natural de todo aquele aspirante a médium, ou seja, aquela pessoa que gostaria de ser um médium, é poder confabular de imediato com o espírito, né? Eu quero escrever, eu quero falar, eu quero ser influenciado ou influído pelo espírito e, de uma certa forma, conversar ou passar aquela comunicação à frente. Foi aí que Kardec disse, em perguntando aos imortais, aos espíritos superiores, que o animal não tem condição de ser médium. Porque todo aquele, segundo Kardec, a própria codificação, que for influenciado por espíritos, podemos dizer que, de uma certa forma, é médium. Então, eu sou influído e influenciado pelo meu anjo protetor. Sou médio, sim. Contudo, médio propriamente dito, são aqueles que, ou todavia dele, a conjunção adversativa, né? Aí que vem o que efetivamente queremos falar. São aqueles que manifestam de forma contundente, pertinaz, né? E duradoura. Esses são os médios propriamente dito. Arnaldo faz a seguinte contribuição. Décio, quando oramos, não estamos evocando a Deus. Jesus, benfeitor espiritual, a oração é uma evocação. A oração, aliás, quando oramos a Deus, ela não é uma evocação, é uma invocação. Não é um espírito, porque Deus nem matéria tem. Mas é uma invocação. Ao você dirigir-se a Jesus, a Deus, repetimos, aquele espírito protetor,
você está fazendo uma invocação. Mas toda evocação, toda solicitação, quando você dirige a um espírito, é uma evocação. E, muito embora os centros, eles trabalham mais com evocação espontânea, mas tem a evocação, a evocação dos mentores, dos dirigentes das reuniões, e, inclusive, os mentores ajudam na condução da reunião de desobsessão, na condução das reuniões de estudos mediúnicos. Elisa Cruz diz o seguinte: com os estudos da rede espírita, e aos poucos muito será elucidado. E isso é extraordinário, Elisa, porque eu sempre digo o seguinte, que a gente fala um pouquinho hoje, ressalta amanhã, repete depois, e a hora que a gente menos esperar, nós estamos caminhando. E, sobretudo, se considerarmos que temos uma vida nós temos uma, né? Nós temos, a vida nossa é eterna. Nós tivemos nascimento, fomos criados pelo Criador, por Deus, pelo Todo-Poderoso, mas não morreremos nunca. Então, um pouquinho só que andarmos, que locomovermos nesse processo reencarnatório, a gente evoluiu muito. Muito embora. Luiz Silves, da Espanha, colega Arnaldo, faz esse meio de campo aí para mim. Muito bem, dando sequência aqui. Então, o desejo natural de quase todo aspirante a médium, sobretudo, é falar, escrever, ouvir e transmitir. E Kardec, lá nos livros dos médiuns, parece que é capítulo 15 dos médiuns, ele explica até e orienta a pessoa que está ávida. Sabemos que a mediunidade, ela é orgânica, ela é uma dádiva do espírito, mas ela precisa do organismo. E você não precisa ter fé, ser religioso, ser espírita, para ser um médium. Kardec lá, ele diz o seguinte: no interior do seu quarto, quer dizer, quando fala quarto, não é o quarto físico não, mas inclusive até pode ser o quarto físico, porque o quarto físico lá não tem cachorro, não tem televisão, não tem telefone, e ele diz o seguinte: pegue uma folha, faça uma oração, rogando ao seu anjo protetor, por exemplo, ó, meu anjo protetor, meu anjo da guarda, espírito que me dirige. E, sobretudo, os amigos familiares, não é prudente fazer evocação, deixam a manifestação, faça com que Deus, faça com que os espíritos, ou um espírito, né, de uma certa forma mais evoluído que eu, se eu tiver esse merecimento agora, possa comunicar. Aí Kardec diz que você deve fazer esse exercício por uns 5 meses, uns 10 minutos por dia. Uns 10 minutos por dia. Se dentro de um período de 6 meses você ter tão somente algum rabisco, algumas coisas, você pode, provavelmente você não será um médium naquela área, mas aí você dá um espaço de mais uns 6 meses e pode. Mas, se por outro lado, você sentir a presença, e essa presença te tornar muito agitado, aí a recomendação de quase 100% das casas espíritas, eu sou membro de três casas espíritas, as quais eu frequento, e dezenas de outras, diz e orienta que nós não façamos isso no nosso lar. Por quê? Porque se a pessoa for despreparada, a pessoa não tiver esse entendimento, não saber pouca coisa de fluido, pode ficar muito à mercê, pode ficar com as portas, janelas abertas e ser assediada, ter influenciação de espíritos maléficos, e muito. Porque Kardec disse, Paulo de Tarso também, que estamos acotovelados por Kardec. Disse espíritos, Paulo, a nuvem de testemunha. E interessante que ele usa o adjetivo acotovelado. Eu estou até apontando o cotovelo aqui, mas eu estou vendo que a câmera não está pegando. Mas
Aí, rapaz, então o que ocorre? Ocorre que, muitas vezes, no centro, nós estamos protegidos. É uma campana, há uma obstaculação, um óbice, nos protegendo dos mal, dos espíritos malignos. Mas aquele negócio que falávamos quando estava estudando o passo. Você, ao chegar lá, e as pessoas, né, que não têm essa intimidade com a doutrina, olha, chega lá, eu estou com encosto, esse encosto refere-se a um espírito, né, que está, de uma certa forma, atrapalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, mas, na verdade, a rigor, você, ao tomar o passe, ele pode tirar esse encosto, mas se você não modifica a sua maneira de ser, se você não vai para aquele caminho que a reforma íntima te conduz, te direciona, volta tudo, e muitas vezes é o seguinte, além de voltar aqueles irmãos, ainda traz 5, 6 ou 7. Então, talvez, veja bem o combate, você está falando assim, um dia talvez eu entenderei, porque passei por muitas coisas, que Deus é amor e vai ajudar todos que pedir de coração, e ajuda mesmo. Deus ajuda todos e está ajudando. Na minha avaliação, combate, muitas vezes é aquilo que outrora eu falava, eu tenho uma pequena dor de cabeça, eu acho que Deus, mas por que Deus não me curou com essa dor de cabeça, essa dispepsia, esse problema aqui ou outro? Ora, gente, muitas vezes, ou quase sempre, eu pedi para que assim sofresse, por quanto, em vida atrasada, eu fiz com que meu semelhante, ou muitas vezes pessoa que eu amo e muito próximo, sofreram a mesma coisa. Não é que a lei de Talião, mas a lei de causa e efeito. Se você hoje começa a beber, amanhã você não para, depois o que tem? Você vai, o seu sofrimento, o seu inferno é um efizema. Então, se você não fez isto nessa existência, nessa encarnação, o fez na outra. Então, é uma dádiva divina você poder fazer esse resgate, poder pagar esse débito. E veja que você está pagando um débito contraído à vista, você o paga em prestações módicas, né? Sem dificuldade nenhuma. Muito bem, vamos dar sequência. Para que um espírito possa comunicar, ou comunicar-se, preciso é que haja entre o médium e ele uma relação fluídica salutar. É o que falávamos, né? É o que falávamos relativamente de André Luiz ficar 3 anos com Chico Xavier. O próprio André Luiz, quando psicografou o primeiro livro, que é o Nosso Lar, lá tem uma parte, as pessoas, cavalos, carruagem, ônibus, trólebus, o pessoal tomando aquele chá reconfortante. Chico Xavier sofreu críticas severas. Teve de, através de um sono, de um desdobramento, Emmanuel e o próprio André Luiz transportar o espírito Chico Xavier à colônia, Nosso Lar, que fica alguma coisa 65, eu não sei se é 65 mil quilômetros, bom, eu não vou quantificar, sobre a cidade, na época era Guanabara, né, sobre a cidade do Rio de Janeiro. A época tinha 1 milhão de espíritos lá, hoje deve estar muito mais, se você pegar como a proporção, né? Só à medida que a faculdade desenvolve, educa, é que o médium adquire, né, a sintonia com esse espírito. Então, no caso de André Luiz, foi um estágio de 3 anos.
para depois começar a psicografar. Emmanuel, quando estava junto de Chico, ele ficou 1 ano e 6 meses psicografando tudo, aí falou, pediu ao Chico, rasga isso tudo. Ou seja, Chico lá, falando, Chico não, André, como eu digo, não é o André, não, Kardec, ele fala desenvolvimento de mediunidade. Outros grandes estudiosos, eles dizem, sobretudo, educando. Mas nesse aspecto de evoluir a mediunidade, são quase sinônimas. Muito bem. A Luciane Pontes, ela diz o seguinte, meu irmão combate armas. Pare de combater, né? Para de armar, de agredir. Busque uma doutrina espírita, busque a doutrina espírita, busque um centro, fala na área de atendimento fraterno, né? Essa sombra negra que você viu, essa obsessão que porventura você acha que está, pode ficar impressionado com alguns jogos, abraço fraterno. E, na verdade, esses jogos, não estou falando que ele assim importa, mas tem muitos jogos que é matar, que é exterminar, que é implementar. Tem jogos, inclusive, que a figura dos atores principais ali é demoníaco. Tem que sugestiona a criança, tudo. Não estou falando do combate que você é uma criança, né? Não estou falando. E mesmo porque nós somos sabedores da nossa doutrina, que não existe criança. Existe criança pela forma física e na constituição dos órgãos. Há espíritos em crianças onde o espírito pode ser muito mais evoluído, muito mais inteligente e muito mais velho do que o pai, do que a mãe, do que um avô. Gente, ele trabalhava com projeciologia, ele psicografou 13 obras com Chico Xavier, Valdo Vieira. Ele respondeu que existia uma média de 3,5, 4 por cada habitante. Se temos hoje 7 bilhões e 400 milhões, vamos ter em torno e no orbe da Terra, temos alguma coisa superior a quase 29 bilhões entre encarnado e desencarnado. Um pouquinho mais de 29 bilhões, se adotarmos o cálculo da época que foi essa manifestação. A chamada de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamo-lo pelo nosso desejo e opomos, assim, de uma certa forma, uma obstaculação, vamos dizer assim, um óbice àqueles que querem manifestar, né? Então, há essa vantagem quando a gente faz essa evocação direta a um determinado espírito. Ah, não, Décio, mas lá no meu centro, lá nós não fazemos. Como não faz? Abre a sessão pela a própria prece inicial. Oh, meu Senhor, meu bom Jesus, eu solicito a espiritualidade que dá a sustentação, eu solicito o nosso mentor espiritual, ou solicitamos os diretores, né, que coordenam esse trabalho mediúnico, que nos intuam sempre e nos direcionam ao propósito de bem servir. Nesse aspecto aí, nós estamos evocando. E isso é tão importante que, não rara às vezes, o mentor da reunião, ou os mentores, ou algum bom espírito, manifesta-se através de um médium, dando alguma orientação, dando algum direcionamento, dando ou praticando, dando um puxão de orelha. Por quê? Houve uma evocação, nós evocamos aqueles diretores. Muito embora, como a coisa é, de uma certa forma, muito organizada, essas reuniões mediúnicas de desobsessão e de estudo, deixa-se a cargo e encargo desses espíritos doutrinadores, desses espíritos doutrinador, é o médium que faz a interrelacionamento do médium propriamente dito junto com o espírito, né? Ele é um doutrinador, é um facilitador,
é um esclarecedor, como queira. Então, ele explica, orienta, e ocorre a maioria das vezes, eu diria um percentual muito alto, felizmente é assim, espíritos necessitados, espíritos carentes, espíritos que precisam ser atendidos. Aí que é o caso do dialogador, né? Desse médium estar preparado e os próprios médios lá estudarem a mediunidade, como se processa, como um espírito comunica e como eu devo usar o meu mediunismo para cerceá-lo, eu não digo cerceá-lo, filtrar o que o espírito diz. Eu chego aqui para a Helena Padilha, eu muitas vezes não gosto dela, tenho um certo rancor, tenho né? E o espírito, né? Ele fala com o médium verbaliza aquilo. Não é nem tudo que o espírito. Por isso que o mediunismo é importante. Muito bem, vamos lá. Dando sequência aos nossos estudos. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamo-lo pelo nosso desejo. E opomos, de uma certa forma, a barreira aos intrusos. Mas não é só para opor, não. E eu estou chamando determinado espírito, isso significa que esse espírito, ou evocando esse espírito, isso significa que esse espírito vai vir, meus irmãos? Jamais. Pode vir um espírito malévolo, um espírito da sombra, um espírito zombeteiro, um espírito malévolo mesmo, né, que se compraz ao me ludibriar, ou mesmo um pseudo-sábio, aquele que fala aquelas palavras melífluas, aquelas palavras né, toda cheia de lantejoulas, perfumadas, vamos dizer assim, e que, na verdade, trata de um espírito altamente direcionador para o mal. Mas como eu vou saber, Técio? Kardec fez esse questionamento aos espíritos, aos imortais. Como eu sei que a comunicação desse espírito trata-se de um espírito bom? A gente deve ver o fundo das comunicações. Jamais um espírito, sendo bom ou sendo um espírito superior, ele tem condição de manter-se. Ele não tem regularidade. Hoje ou amanhã ele vai pecar num parágrafo, numa contraposição, ele vai bater-se contra ele mesmo, ou seja, vai contradizer-se com as suas próprias ideias. Então, daí, nós vamos verificar que não é aquele nome que ele arvorou-se em dizer, não, isso aqui é São Tomás, é Santo Agostinho, é o próprio Jesus. Nós temos médios aí, depois desse acidente de Chapecó, que estão falando, não, eu recebi fulano, eu recebi ciclano, eu recebi o time inteiro e eles... Ora, gente, não é bem assim, nós somos sabedores até que muitos deles estão ainda num processo perturbatório e tem uma pleiade espiritual designado pela divina providência, por Jesus, que é o nosso diretor espiritual, né, o nosso gerente do Orbe Terra, já designada para atender, mas está muito longe. Tem vários ainda que estão, não desencarnou ainda, está ainda vinculado ao corpo, aos detritos, e, por que eu morri, por que eu estou? E aí que a gente pede, solicita aos familiares que, tudo bem, o sentimento é uma coisa natural e devemos tê-lo, porque a pessoa que não tem sentimento pela partida daquela outra que a gente ama, não tem sentimento, a pessoa não tem coração. Mas, por outro lado, o quanto mais você orar, o quanto mais você emitir pensamentos dadivosos, pensamentos amorosos, vai fortificar a estada desses espíritos nesse plano espiritual. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós, né? Isso nós já falamos. Sem uma chamada direta, um espírito
nenhum motivo terá muitas vezes para vir confabular conosco, a menos que o nosso espírito familiar. E o que é um espírito familiar? Quando nós estávamos num estudo, quarto ou quinto estudo aí para trás, nós falávamos que a gente tem 4 categorias de espírito. Todos nós temos. Nós temos o nosso espírito protetor, esse é um espírito de luz, um espírito muito evoluído. Ele pode ser meu espírito protetor e pode ser de dezenas de outras pessoas. Nós temos o anjo da guarda, que é aquele que fica direto, não faça isso, Décio, não vai por essa rua, Décio, esse ato que você está praticando não é o correto. 2-0. 2 tipos de espírito querendo o nosso bem. Temos um terceiro tipo de espírito, e quarto, que é o espírito familiar. O espírito familiar é aquele de família mesmo, é um avô, uma avó, uma esposa, um parente dessa ou de outra, que também quer nos orientar, quer nos dirigir sempre para o bem. 3-0 de espíritos querendo nos direcionar sempre ao propósito de bem servir. No entanto, o espírito familiar, aquele que eu sou desvirtuado, eu gosto da porta larga, eu faço isso, eu faço aquilo, em desconformidade com as minhas leis, ou com as leis divinas. E onde estão essas leis? Deus, em sua bondade plena, justa, as deixou em minha consciência, né? Então, também é minha consciência. O Espírito as tem na sua própria consciência. Então, eu sei que corromper, ou corromper outras pessoas, ser corrupto, fazer as coisas erradas, eu sei que não é correto e mesmo assim as pratico. Ele está intuindo e eu ainda acabo aceitando essa intuição. É um espírito familiar. É familiar pela minha personalidade má, pela minha personalidade distorcida. 1-0, ó. 3-1. Então, tem 3 qualidades de espírito sempre nos direcionando, nos orientando, nos dirigindo ao bom propósito do fazer, do obrar, de relacionar. No entanto, só tem uma categoria que é muito pouca e muitas vezes nós quase sempre adotamos, né, essa sugestão. Deixa eu ver a área de texto aqui. Muito bem, tá. Então, vocês perceberam o que é um espírito familiar. Cada uma dessas maneiras, Kardec aqui repete aquilo que nós falávamos, mas é oportuno até nós ressaltarmos, porque teve pessoa que chegou agora mais no final. Cada uma dessas 2 maneiras, apesar das suas vantagens, nenhuma desvantagem haveria. Haveria, sim, alguma desvantagem se nós excluíssemos uma dessas maneiras. Ou seja, eu evoco ou eu deixo a manifestação propriamente dita ocorrer? Eu evoco ou deixo a manifestação propriamente ocorrer? Se eu, entre uma dessas, optar por uma, é prejudicial. E agora mesmo vamos colocar o posicionamento de Emmanuel e André Luiz, o porquê que, de uma certa forma, eles orientavam até para que não se evocasse, deixasse a manifestação. No final dos nossos estudos, vamos dizer o porquê. Entretanto, deixa eu ver aqui, meus irmãos. Entrou uma tela aqui. Entrou uma tela. Então, na verdade, ele repete aqui, Kardec, que para a comunicação espiritual, que haja o médium, entre o espírito e o médium, deve haver o querer do espírito, né, porque ele já não está mais no mundo da matéria, e voltar é extremamente danoso, ruim,
o merecimento e a autorização divina para que ele o faça, o querer, o merecimento divino, e aquilo que nós já, né, enfocamos por 2 ou 3 vezes. A sintonia fluídica. Eu estou na sintonia, ele está na sintonia. Olha o exemplo de André Luiz com Chico Xavier. Olha o exemplo de André Luiz com Chico Xavier, né? Precisou de ficar 3 anos. Antes de pensar em obter uma comunicação de tal ou qual espírito, o aspirante tem que verificar se o aspirante ou mesmo lá, se aquilo é de um espírito bom. Porque foi perguntado o que é um bom médio. Um bom médio perfeito não existe, né? Mas o bom médio é aquele que está, ou que é medianeiro, mais de espíritos bons. De espíritos bons. Mas o próprio Chico Xavier, que foi um dos maiores médios aqui do Brasil, e podemos falar, foi não. Porque nós, através de André Luiz, e lá no próprio nosso lar, a gente vê mediunidade do próprio espírito. Porquanto há gradações de mundo, há gradações e patamares em que os espíritos ficam, que, dado a sua evolução, não pode ir para, vamos dizer, um mundo mais evoluído. Então, há comunicação. Antes da mãe de André Luiz chegar e, de uma certa forma, comunicar com ele em nosso lar, houve antes uma comunicação mediúnica, ela manifestou através de um espírito. Paraides, você está com isso dizendo que há mediunidade de espírito para espírito? Sim, perfeitamente. Vamos dar sequência. Então, de modo algum, se deverá provar as manifestações mediúnicas cuja legitimidade reside nas características de espontaneidade. Mesmo porque o programa espiritual das sessões está com os mentores que a orientam, né, do plano invisível. Então, é o que os centros espíritas normalmente usam. Se temos mentores mediúnicos, se tem espíritos, vamos dizer, que está dirigindo aquela sessão, eu não preciso evocar. Eu evoco, sim, aqueles mentores, porque já está adredemente preparado. Aqueles irmãozinhos nossos de menor conhecimento, aqueles irmãos que vão receber ajuda mediúnica, vão sofrer os benefícios dos fluidos magnéticos, vão ter orientações de que ali já não é seu mundo. Ou seja, vão ter orientações para que eles desvinculam da matéria, desencarnem. É aquilo que fala, morte é diferente de desencarne. Desencarnar é você desligar perispiriticamente, ou seja, o perispírito desligado da matéria. A morte é o cessar fisiológico, é o morrer das células, propriamente dito, né? Então, forçar o fenômeno mediúnico, diz André Luiz, é tisnar uma fonte de água pura com a vasa das paixões egoístas da Terra. Então, você não pode. Ela vai naturalmente, não, eu sou um médium, digamos, de cura. Eu gostaria de ser um médium psicógrafo, né? Um médium da escrita. Não existe isso. Este benfeitor não aconselha, que é André Luiz, e o próprio Emmanuel também assim posiciona, este benfeitor não aconselha a evocação direta e pessoal dos espíritos nas reuniões mediúnicas, em causa algum. Justifica essa assertiva explicando que pode, no caso de você evocar, pode vir alguém que vem com aquele nome do espírito evocado, ou evocar na residência, você fica, de uma certa forma, subordinado àqueles espíritos, e ele pode fazer
estardalhaço, pode fazer muita coisa. Moisés, em Deuteronômio 18, ele proibiu a evocação. Por quê? O que estava ocorrendo? Se proibiu a evocação porque tinha espírito, né? Muito embora ele pouco ou nada falou da vida espiritual. Gente, agora que apareceu as telas, o tanto de perguntas, o tanto... Estava congelado aqui, pessoal. A última tela estava congelado. Estava tudo congelado. Então, os próprios mentores, de uma certa forma, designam quem vai manifestar. Moisés proibiu, e se houve a proibição é porque havia manifestação, porque o pessoal estava ganhando dinheiro. E o próprio Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo que dai de graça o que de graça recebeste. Se a gente começar a evocar qualquer espírito, em nome daquele espírito, a gente começar a dar consulta, como tem vários médios, e cobrar por isso, não é correto, né? Por isso que o próprio Espiritismo também condena esse tipo. Não é condenar porque o Espiritismo não proíbe nada, mas orienta que não faça. Mário Pinto diz o seguinte: chamo-me caridade, sinto o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta que deveis todo visar. E os sacerdotes, chegando e dentro dessa afirmação do Mário, quis colocar Jesus numa saia justa, disse-lhe, ou perguntou, mestre, tem as 10 leis mosaicas da própria Torá, qual a que o senhor fala que é mais importante? Ele disse, eu resumo essas 10 leis em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que o próximo, que o outrem, fizesse comigo. Aí estão contidas todas as leis e todos os profetas. Então, não desejar a mulher do próximo, não matar, não extorquir, não fazer isso, não fazer aquilo, está tudo dentro dessas 2 leis. E olha que sabedoria de Jesus. E essas 2 leis estão aí dentro desta frase que o Mário Pinto contribuiu com os nossos estudos. Marinalva, eu não vi a hora que você falou, porque estava congelado minha tela. Tudo de bom para você. Posteriormente, você pode até ver esse vídeo. Muito bem. Israel Bezerra, mediunidade de espírito para com espírito, não sabia. Sim. Então, veja bem, André Luiz queria sobremaneira ver a mãe. E a mãe dele, lá no nosso lar, ela não estava no nosso lar, estava numa instância 2 ou 3 vezes mais importante. E ela não poderia abruptamente vir ver André Luiz. Através de um próprio espírito lá, a mãe, Dona Laura, manifestou junto a um espírito. Olha a mediunidade de espírito para espírito desencarnado. De espírito para espírito. Então, existe sim, viu, Israel? É interessante isso aí. Muito bem, meus irmãos. Finalizando aqui. Então, André, Luiz e Emmanuel, eles são dos espíritos que não sugerem essas evocações em casa, por exemplo. Ah, não, mas Kardec está conflitando com Kardec? Não, em absoluto. Kardec o fazia. Veja bem, Kardec era um espírito superior da pleiade de espíritos da codificação, porém Kardec veio antes. Mas Kardec é um espírito muito avançado, muito avançado. Tinha as suas fragilidades, como ele chegou, um dos assessores que ele estava, e falando relativamente à sua missão, e alguns dizem que até Jesus mesmo, ele disse, se eu não der conta da missão, se eu não colocar no final, não der cabo à minha missão. Aí, esse espírito que o assessorava, falou, não tem problema, nós colocaremos outro. Comenta-se que seria até Leon Denis. Leon Denis, né, que seria o substituto ou que daria cabo da missão.
Mas, felizmente, ele concluiu, não que o espiritismo, ou que está acabado e não temos, né, nada a fazer, precisamos sim. O estudioso bem-intencionado, ao estudar aí, ó, o estudioso bem-intencionado, portanto, deve pedir sem exigir, orar sem reclamar, os seus esforços de acordo com a necessidade e o posicionamento que ocupa, né? Segundo o seu merecimento e o que o coração pede. Podereis objetar que Allan Kardec se interessou pela evocação direta. Quem está falando isso é até André Luiz. Procedendo a ou às realizações dessa natureza. Mas precisamos ponderar no seu esforço a tarefa excepcional do codificador, aliada à necessidade e méritos do momento e à qualificação desse espírito, né, que falamos, né, que é um espírito evoluído, Allan Kardec. É um espírito que pertencia à pleiade de espírito da codificação, cujo gerente era o espírito de verdade, se não mais do que Jesus. Meus irmãos, a referência bibliográfica aqui, o Livro dos Médiuns. Tivemos também o Consolador, Chico Xavier, Programa Complementar, Roteiro 5, uma apostila da FEB. Esse fora a nossa bibliografia. Fazemos, pois, uma pequena prece e vamos encerrar. Deixa eu ver a área de texto aqui. Maravilha, Marinalva. Um abração para você. Então, os que quiserem, os que trouxeram o copo d'água, eu vou solicitar a fluidificação. Os que não pegaram, não tem problema. Pode, depois, com 3 segundos, levar o copo e pedir a Jesus, a Deus e a espiritualidade que está aqui na nossa casa, né? Na minha, na sua, nas nossas casas, e somos sabedor que não há distância entre eu e você. Você que está na Europa, você que está na Espanha, você que está... Bom, não tem distância, você que está no Rio, São Paulo. Ó, meu Senhor, meu bom Deus, agradecemos mais uma vez por esses estudos virtuais. Virtualidade que somos sabedores que não existe. O que é importante é que essa espiritualidade está aqui e tem nos ajudado. Que nós sejamos melhores a cada dia. Fluidifique. Fluidifique essa água constante desse copo e que balsamiza, interagindo nas moléculas constante da mesma, e que essas moléculas tornam-se um remédio que debelará os nossos males físico e espirituais. Bebamos, pois, com fé. E, naturalmente, isso valerá também para aquela pessoa que você der. E se, porventura, você não pegou o copo, não energizou a água, pode pegar posteriormente e fazer esse, 3 ou 4 segundos que você levar o seu pensamento e pedir, a espiritualidade atende. E, com certeza, surtirá muito efeito. Tome, pois, com bastante fé. Meus irmãos, então, eu agradeço a todos, com sinceridade, abraços de várias voltas, paz, luz e um beijo no centro dos vossos corações. Costumo dizer, inclusive parafraseando um colega aqui, que ama a doutrina espírita e ama, por consequência, cada um de vocês aqui. E, sobretudo, desses espíritos não materializados, né? Não vinculados à matéria, que são os espíritos desse segundo plano, do mundo espiritual. Beijo em vossos corações. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Muita luz e paz.